Olá, você que me assiste, Deus te abençoe no nome de Jesus. Estou feliz aqui com você por podermos meditar juntos na palavra de Deus. Depois de ter orado, Deus tem falado conosco e Deus irá ministrar na tua vida agora no nome de Jesus. Vamos orar, mas eu quero deixar o título desta mensagem, que esse título motive você a buscar fazer isso também. E o título é: Ao ouvir a sua voz, desejei tocá-lo. Ao ouvir a sua voz, desejei tocá-lo. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que assiste esse vídeo agora, que está orando comigo também. Pai Celeste, tantas vezes ministramos a palavra do Senhor, e quantos ministram a palavra do Senhor mundo afora? E as pessoas que ouvem, ao ouvir, querem tocar em Jesus. Às vezes não podem tocar. Às vezes as circunstâncias não permitem que eles toquem em Jesus. Mas eu peço ao Senhor que agora, através da tua palavra, da tua doce voz, daquela voz que fala no profundo dos nossos corações e que está falando agora no ouvido desta pessoa que assiste este vídeo, possa, ó Deus, eu e ela agora possamos atingir o trono da graça e tocarmos no Senhor, e o Senhor falar conosco, e nos livrar de todas as enfermidades, de todos os problemas, meu Deus, e livrar também os nossos familiares e amigos. Nós oramos assim, porque nós acreditamos no poder da santa palavra do Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Ao ouvir a sua voz, desejei tocá-lo. Vamos ler Lucas capítulo 6, o versículo 17 ao 19. Lemos assim no versículo 17, que diz: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças, e que também vieram para serem curados das perturbações de espírito imundos que eles sofriam, e procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Olha que interessante. Eles ouviam Jesus, o interesse deles era ouvir Jesus. Ouvindo Jesus, eles procuravam também tocá-lo. E por que queriam tocá-lo? Porque dele saía poder que curava a todos. Vemos aqui dois tipos de coisa, né? A enfermidade física e a enfermidade espiritual. Tem muita gente que não sabe discernir uma coisa da outra, mas Jesus tinha poder e tem poder tanto para o lado físico quanto para o lado espiritual. Meditamos no vídeo número 1001, no último vídeo passado. Foi mesmo Jesus que me escolheu para ele? Eu tenho que ter essa certeza de que foi ele que me escolheu para ele. Certa vez ele disse aos discípulos: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis bons frutos, e os vossos frutos permaneçam. A intenção de irmos a Jesus é porque primeiro ele nos convida, ele nos escolhe, nós damos ouvidos, entendemos o chamado dele e então entendemos por que fomos chamados. Não só para ficar ali onde ele nos chamou, para irmos como representante dele e darmos também bons frutos. Discípulo de Jesus dá bons frutos, e esses bons frutos permanecem.
Precisamos saber disso. Aqui tem uma situação engraçada. Mateus disse que Jesus, depois de escolher, Lucas diz que ele escolheu os 12 entre os seus discípulos. Haviam outros muitos discípulos seguidores de Jesus. Então ele escolhe os 12. Esses 12 é o que estariam mais próximos dele, entre todos os discípulos. E o que acontece? Esses 12 teriam um ensinamento especial, revelações especiais. E hoje eu e meu filho meditamos, em uma dessas grandes revelações que a multidão não entendia, que muitos não entendiam e que o Espírito de Deus revelou diretamente a Pedro, um desses que Jesus escolheu. E Jesus diz: Pedro, você não falou de você mesmo, não foi da sua intimidade comigo que você falou isso. O que você falou, Simão Barjonas, foi revelação do trono da graça. Por isso você falou. Meu irmão e minha irmã, quando você está conectado com o trono ou conectada com o trono da graça, você tem revelação diretamente de Deus. Foi a pergunta que Jesus fez: o que dizem a multidão que eu sou? Quem dizem que eu sou? A multidão tinha diversas visões. A multidão pensava que Jesus estava morto, foi morto antes e que havia ressuscitado, que ele foi o João, que ele foi Elias, que ele foi um dos profetas passados e então ressuscitou para aparecer a Israel. A multidão estava errada. E ele pergunta: bom, o que diz a multidão? Pouco me interessa, eles não sabem o que dizem. Mas e vocês? O que dizem? Pedro pula na frente e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Quando estamos juntamente com Ele, agarrado com Ele, pertinho dEle, tocando nele, tocando o trono da graça, a revelação vem. E não vem de homens, não vem da multidão, não vem de falsos profetas que dizem uma coisa e elas não acontecem. Elas vêm direto de Deus, diretamente de Deus. Aqui estamos numa situação que Mateus diz que depois ele se assenta. Lucas diz que depois dele escolher os 12, ele desce para um lugar meio plano. Ele estava no alto, desceu para um lugar meio plano, mas continua sendo um local alto. Só era plano para Jesus se sentar, como diz Mateus. E ele então vê ali multidões de todos os lugares. Aqui cita 4 lugares: da Judeia, de Jerusalém e da região litorânea de Tiro e Sidom. E o que essa multidão ia para lá? Eles iam para lá para ouvir Jesus trazer do trono da graça ensinamentos. Um Jesus que ensinava: a lei é muito boa, você deve cumprir sim a lei. Mas Jesus dizia: mas para ser cristão, você tem que superar aquilo que diz a lei. Jesus dizia: eu não vim para eliminar a lei nem os profetas, pelo contrário, eu vim para cumpri-las. Mas eu sou a graça de Deus que vos levarei a cumprir, não só cumprir, mas superar o que a lei obriga vocês que cumprem. Vocês não vão cumprir a lei para serem salvos, vocês vão cumprir a lei porque são salvos. Vocês vão passar muito além do que a lei exige, porque vocês vivem na graça. A lei prova que Moisés recebeu de Deus e passou para vocês. A graça prova que Deus está no meio de vocês. João disse isso. João diz: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e
como se João estivesse dizendo, e então este verbo que estava com Deus falou a Moisés, e Moisés então trouxe-nos a lei, mas este verbo se fez carne e habitou entre nós, e não só os nossos ouvidos ouviram, mas nós vimos a sua glória, a glória como unigênito de Deus. Ele esteve no nosso meio. Tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Antes Ele estava no princípio, mas agora Ele esteve entre nós. Como é bom ter Deus presente no nosso meio. Como é bom ter Deus presente conosco. Nós não precisamos ficar lamentando, Ele está aqui conosco. Nós não precisamos estar chorando, Ele está conosco. E quando Jesus então vê esta multidão sedenta em ouvir, essa multidão tinha desejo de ouvir, esta multidão tinha muitos ali com desejo de serem curados das suas enfermidades. E entre esta multidão tinha aqueles atormentados de espíritos, que é também enfermidade espiritual. E Jesus tinha poder para curar a todos. Mas eles não só queriam ouvir, eles desejavam também tocá-lo. Por isso que o título da nossa mensagem é: ao ouvir a sua voz, desejei tocá-lo. Jesus então começa a falar com esta multidão, dizendo: bem-aventurados. E Jesus fala de 4 bem-aventuranças. Ele coloca o faminto, o pobre, o que chora, tudo dentro das 4 bem-aventuranças que ele diz. Mas na multidão também tinha alguém que precisava ouvir sobre os 4 ais. A um lado Jesus dizia: hoje vocês sofrem, vocês são pobres, mas são herdeiros do reino dos céus. Por isso são bem-aventurados, por isso devem se regozijar sempre, porque o que está por vir para vocês, ninguém pode comprar. Mas por outro lado ele dizia: ai de vós, que tendes tudo nesta vida, que não sofrem necessidade, que não sabem o que é ter enfermidade, o que é ter dor de dente. Vocês simplesmente, antes da dor chegar, vocês já estão no dentista, nos médicos. O dinheiro de vocês pode pagar para que vocês sejam felizes desta terra. Mas vocês não conheceram a graça de Deus. Vocês se ocupam com as coisas desta vida e vocês perecerão. Quando estes pobres estiverem rindo, vocês estarão chorando. Quando estes pobres forem fartos, vocês estarão em extrema pobreza, porque não buscaram as riquezas da glória de Deus, porque não se jogaram aos pés do Senhor, que pode te abençoar, que pode te curar, que pode te libertar do dia da abundância de Deus para vocês. Vocês esquivaram, vocês correram da oferta e se firmaram nas suas próprias forças, nas suas próprias riquezas. Mas um dia vocês sentirão falta dessas ofertas de Deus para a vida de vocês. E talvez seja tarde demais. E Jesus falando coisas lindas. A Bíblia diz no que lemos que eles ouviam. Aqueles enfermos fisicamente ali diziam: ah, se eu tocar nele, eu já estou ouvindo que ele tem palavra de poder, que ele tem palavra de ensinamento. Eu sou esse necessitado que preciso ouvir a sua voz para ser bem-aventurado. Mas eu gostaria e desejo tanto tocar nele. Ali também tinha aqueles que, quando estavam ali nos seus aconchegos,
um espírito imundo os atormentava, tirava a paz deles, os humilhava. E para você entender como o espírito imundo trabalha, o espírito do mal trabalha, são demônios direcionados do trono de Satanás para prejudicar você. Você, mulher, que às vezes está em casa e ali está quieta, tranquila, e percebe que o teu marido estava assistindo televisão numa boa e de repente ele começa a se irritar, ele começa a brigar, ele começa a falar, ele começa a se descontrolar. São demônios operando no teu lar para tirar a tua paz, porque do teu marido ele já atormentou e arrancou a paz dele. Você, marido, que não entende por que a mulher de uma hora para outra começa a brigar. Você fala e fala com ela e ela não entende nada, ela não muda de vida, ela não toma uma posição de mulher e mulher de Deus. E de repente você vê que ela começa a ficar perturbada, nervosa, espancando filhos, gritando com filhos, falando sozinha, conversando com as paredes. Mas ela não está conversando com paredes. Nesse nervosismo aí, nesse descontrole, ela está falando com demônios. Demônios entrando na tua casa para destruir a tua vida. Ali tinham muitos atormentados de espírito. Na vida nossa, tem filhos nossos atormentados de espírito, tem vizinhos atormentados de espírito, tem pessoas, amigos que vêm à nossa casa atormentados de espírito e precisam ser libertos. Ali tinha na presença de Jesus muitos atormentados de espírito. Eles não eram possessos, às vezes eles eram só atormentados. Eles não eram possuídos, às vezes eram só atormentados. E tem crentes que vivem atormentados pelos espíritos porque não procurou ainda ouvir Jesus. E ao ouvir as suas palavras poderosas, não quiseram tocar em Jesus. Tomé é criticado por muitos, mas Tomé disse: eu não vou ficar só no que ouvi, eu quero vê-lo, e além de vê-lo, eu quero tocá-lo. Eu tenho que tocar nas suas marcas, nas suas mãos. Que desejo maravilhoso eu creio que teve Tomé. Jesus fala de um futuro e fala: Tomé, você quis tocar, toque. Mas bem-aventurados, Tomé, aqueles que não viram, que não tiveram possibilidade como você tem de ver e creram, eles são bem-aventurados. Mas hoje nós podemos não ver Cristo fisicamente, o seu corpo glorificado, mas podemos, como cristãos do nosso tempo, ouvir a sua voz, ler a sua palavra e dizer: Senhor, eu quero te tocar. Senhor, eu quero tocar no trono da graça. Eu quero penetrar na mais profunda intimidade contigo, porque se eu te tocar, a minha incredulidade será curada, a minha fé será restaurada, a minha casa será restaurada. Se eu te tocar, eu terei unção para que outros, quando me tocarem, receberão diretamente do trono da graça o poder de Deus. Tem muita gente que não crê nisso. Mas se você for santo diante de Deus, for uma santa diante de Deus, procurar andar nos caminhos do Senhor, se você procurar homem e mulher servirem ao Senhor de verdade, se jogar aos pés dele, jejuar, orar, buscar a face de Deus, quando você abraçar uma pessoa, a unção que está em você a colocará em choque e ela sentirá a glória de Deus em você. Foi assim com os discípulos. A Bíblia diz de um Pedro que outrora negou. Um Pedro atrevido que queria falar sempre na frente dos outros, queria tomar atitude, e ele tinha atitude de líder mesmo. Mas a Bíblia diz que esse Pedro, a sombra dele
curava os enfermos. Até na sombra o homem tinha unção. Imagine se você abraçar uma pessoa que está atormentada de espírito. A unção que há em você irá passar para aquele corpo, e para aquele corpo passando para a mente, aquela pessoa deixará de ser atormentada de espírito, porque você tocou em Jesus, você tocou no trono da graça, você entrou na tua intimidade com Deus, e quando entramos na nossa intimidade com Deus, o nosso rosto brilha, a glória na nossa face. É diferente. Eu procuro onde quer que esteja. Ontem nós fomos no mercado fazer uma comprinha de verduras. Passamos para deixar a Rayane em casa, filha da minha esposa. Encontramos ali o nosso irmão Marcelo, que eu não sabia nem que era irmão, é um cabeleireiro que vende produtos. Essa foi a informação. Começamos a conversar e ele começou a falar de cabelos. E virou um culto. Porque o Marcelo, ele é lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou um pastor. Minha esposa é esposa de pastor. A Rayane é enteada de pastor. O que aconteceu? Que ali virou um ambiente de culto. E a glória de Deus foi estabelecida entre os quatro ali. E nós tocamos o trono da graça. Nosso rosto brilhava. Marcelo falava com muita integridade, com muita propriedade do reino de Deus. E eu também pude desfrutar das palavras que saíam da boca dele e poder falar um pouco também. Porque ali estávamos reunidos e o Senhor se fez presente. Num papo casual, Deus se fez presente. Jesus operou nos nossos corações e o Espírito Santo de Deus ficou alegre porque nós falamos das maravilhas do nosso Deus. Ao ouvir a sua voz, desejei tocá-lo. Você e eu precisamos ter mais do que desejo de ouvir. Precisamos ter desejo de viver aquilo que Ele tem para nós. Precisamos ter o desejo de tocar naquele que é o amado da nossa alma. Precisamos ter o desejo de sermos representante dele nesta terra. Onde pisarmos, que a glória de Deus esteja ali. Você pode andar no mundo, você pode estar envolvido aí no mundo, mas você não é do mundo. Onde você caminha, tem uma multidão de anjos à tua volta, circulando você, protegendo você, guardando você, porque a palavra diz que aqueles que amam a Deus e temem a Deus, os anjos do Senhor acampam ao seu redor e os livram. Então, o guardar você é responsabilidade dos anjos, comandados e enviados por Deus para tal. Você não precisa se preocupar quando você está na presença de Deus. Ele te chamou para servi-lo, Ele te chamou para ser dele, e Ele tem responsabilidade sobre você. Quando você falar, Ele te ouve. Quando você clamar, Ele te ouve. A Bíblia diz que quando o teu coração estiver contrito e você falar com Deus, pelo contrário, Ele não te despreza, Ele te abençoa e te abraça, porque Ele é Deus. E foi para isso que Jesus veio. Para isso que Jesus veio a esta terra, para nos resgatar e depois Ele poder falar: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eles são os meus resgatados, eles são propriedades exclusivas minha, e como tu está em mim, ó Pai, eu estou neles e eles em nós. Proteja-os,
guarde-os, para que nenhum deles se perca, Pai. Eles ouviram a minha voz e desejaram me tocar, porque eles sabiam que de mim saía poder para curar e para libertar, porque eu fui de ti para abençoá-los e agora eles estão em nós. Meu amado e minha amada, ao ouvir a sua voz, desejei tocá-lo. Que esta seja a tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Que você seja forte, um valoroso varão, uma valorosa varoa no nome de Jesus. E que os teus planos deem certo quando você os coloca diante de Deus e pede a Deus para abençoá-los. E faça os teus planos para glorificar o nome de Jesus. Despeço de você com um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. E até a próxima meditação, se Deus quiser. E veja os outros vídeos. Deus tem palavra de vida e de solução, de saúde, de paz, de libertação para você e para a tua família, em nome de Jesus. Abraço, meu pastor Riva Martins. Deus te abençoe em nome de Jesus.